Tem na Bíblia uma história que a gente conhece ela muito bem, pelo lado do filho. E eu queria que você desse uma olhada comigo pelo lado do pai. Lucas capítulo de número 15. Dê uma olhadinha o que diz esta palavra. Lucas capítulo de número 15. E o verso de número 20, que diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho gordo. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: que é isso aí? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O irmão mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola é chamada a parábola do filho pródigo. E no meio de tanta riqueza, nós somos chamados pelos pregadores e os maiores escritos bíblicos para pensar no filho chamado filho pródigo. E por consequência, perdemos algumas lições às vezes de ver os demais personagens da história, que especificamente o pai e o outro irmão mais velho. Na verdade, lendo muito bem esse texto, o título dessa parábola não deveria ser a parábola do filho pródigo. Como vocês sabem, na Bíblia, os títulos não fazem parte do texto inspirado, do texto escrito. Os títulos foram colocados 1.200 anos depois para facilitar, quebrar um pouco a leitura. Porque o texto sagrado, ele foi escrito corrido. Para a gente localizar uma parte da história, tinha que ser muito conhecedor de toda a história, porque não tinha separação, era um corrido, não tinha número de versículos, nem tinha número de capítulos, era toda uma história completa, que aliás fazia dos que conheciam Bíblia alguém que conhecesse melhor a Bíblia, porque quando lia o livro todo, tinha continuidade. Hoje nós lemos o versículo que nós queremos,
o versículo que nós queremos. E tem alguns que nem leem a Bíblia, tem a famigerada caixinha de promessa do lado, que só tira o pedacinho do papel e só lê o versículo da Bíblia. Essa história merecia ser a história do pai bondoso, a história do pai compassivo. E eu vou argumentar, vou dizer para você, eu acho que você nem precisa que eu fale, você já entendeu por quê. Porque esse pai foi colocado entre dois filhos que foram altamente ingratos contra ele. O primeiro, mais novo, fora de época, demonstrou que desejava que seu pai houvesse morrido mais cedo, porque contava com a herança dele para fazer a sua vida dissoluta, para esbanjar recursos com coisas que não trariam segurança para o futuro dele e nem dignidade para ele. Você já imaginou um pai, o filho chegar claramente assim e dizer: pai, vamos ver tudo que você tem, vamos fazer um inventário. O pai diz: calma, meu amigo, inventário é quando eu morrer. Diz: não, pai, mas não tem nada disso não. Eu quero é agora. Você tem que me dar tudo agora, porque eu quero seguir a minha vida. Acho que muitos papais e muitos irmãos, pessoas, mulheres e homens que estão aqui, conhecem histórias semelhantes. Quantos pais e mães não podem dormir porque seus filhos saqueiam a casa, o bolso do pai e da mãe, vendem os objetos da casa para sustentar um vício da droga, para sustentar o vício moral da prostituição, para sustentar o vício da violência. Quantos filhos dentro de suas casas estão jurados de morte por traficantes que viciaram seus filhos e eles não têm como pagar, e os filhos, ainda que involuntariamente, vêm e realmente saqueiam, acabam com a tranquilidade, ameaçam de morte. Você sabe, a maior dor que como filho eu lembro de ter causado para mim mesmo, porque demorou muito meu pai descobrir. Meu pai era um homem simples, trabalhador, e eu lembro como hoje, que todo dia minha mãe tem que pedir cedo o dinheiro para comprar o pão do café. Quando meu pai saía para trabalhar, ele dizia: está aqui o dinheirinho do almoço. Quando chegava, se tivesse, deixava um dinheirinho da merenda. E assim era um dia para o outro. Pouco dinheiro, cartão de crédito não existia, banco nem se pensava em tratar disso. E eu era já da igreja. Meu pai, o nome dele era Severo, o camarada Severo com os filhos. E eu apanhei 3 surras por dia, porque brincava de bola. Naquele tempo, agora tem a Assembleia de Deus aí, tem o time para brincar, a gente incentiva para brincar aí. E eu era uma pessoa a única coisa que eu fazia, jogava bola e jogava para nós lá no Acre, peteca, bola de gude. Eu era campeão. E era campeão em torneio de bairro, de tudo. Meu pai achava que era pecado. Sabe como era que eu escondia? Eu cavava um buraco, enchia d'água e dentro do buraco colocava todas as minhas bolinhas de gude. Eu cheguei a ter 3.000, 4.000, cesta completa de bolinha de gude. Mas uma vez eu perdi quase que tudo, eu não tinha bolinha de gude. E eu lembro que meu pai chegava e no quarto da nossa casa de madeira, madeira meia podre até, ele tirava a roupa, ele pendurava a sua calça. Eu sabia que no bolso da calça dele tinha o dinheirinho que ele trazia para a gente comer. E eu fui lá e
peguei um dinheirinho e tirei, para eu comprar bola de gude. Quando meu pai acordou do sono da sexta para ir para o segundo expediente, minha mãe disse: Severo, tem algum dinheiro para deixar para o lanche das crianças? Meu pai foi procurar o dinheiro e ele não achou. Era muito pouco, insignificante. Eu não disse para o meu pai naquela ocasião, lógico, que fui eu, mas vocês veem como um ato de um filho contra um pai marca tanto, que eu estou dizendo para vocês agora que foi o gesto que mais me feriu, porque eu vi meu pai e minha mãe sofrerem, porque não tinham que dar de merenda, de lanche para a gente, porque eu tinha retirado o dinheiro dele. Eu imagino como vocês, papais, vocês, mamães, veem, sentem. Se não acontece na sua casa, mas você ouve a história de outras pessoas que estão aí. Como esse filho foi ingrato com seu pai. Disse: passa para cá todo o dinheiro. O pai disse: mas eu não morri. Ele disse: não morreu porque não quer, devia ter morrido. Aguardei até agora, percebi que você é muito saudável. Eu quero gozar a vida do jeito que eu quero. E o pai, diz a Bíblia, fez a repartição, liquidou todo o patrimônio que tinha, entregou para o seu filho. E esse filho foi embora, sem dar notícia para o seu pai. Seu pai só recebeu a notícia muito depois. A notícia que recebeu foi: esse filho gastou todo o dinheiro em lupanares, em prostituição, todo o dinheiro. E seu filho agora está comendo comidas que são dadas aos porcos, porque ele não tem mais um tostão da riqueza que você amealhou com tanto suor. A Bíblia fala que esse filho disse: quantos empregados do meu pai, empregados, têm pão em abundância, comem, são tratados dignamente, e eu aqui sou tratado por esse Senhor, criador de porcos, como um porco semelhante aos demais dele. Eu caí em mim, e eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, até um empregado é mais bem tratado do que eu, um filho digno de meu pai, sou tratado aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou dizer para ele: pai, eu não vim aqui para ser seu filho, eu vim aqui para ser seu empregado. Eu não aceito a dignidade de ser seu filho, eu quero ser só o empregado mais simples, porque aqui nesse lugar a gente tem dignidade. Na verdade, seu filho estava enganado mais uma vez. Existia dignidade, mas o que seu filho estava realmente com fome, era fome de ser filho. Era fome de olhar para alguém e dizer assim: eu não sou só no mundo. Era fome de um abraço, era fome de uma boa palavra, era fome da relação filial. Há alguma coisa de especial, tão muito especial. Por mais que o pai não queira e o filho diga que não, há uma liga traçada na eternidade. Pai nunca deixa de ser pai, filho nunca deixa de ser filho. E a Bíblia diz essa história, que o filho veio e se preparou para passar vergonha na presença do pai, se preparou para o discurso todo, e quando ele vinha muito distante, ele só via que chegava perto da sua propriedade e da casa de seu pai, ele não via outra coisa. Seu pai estava ali esperando, seu pai estava olhando para o mesmo caminho, o único caminho para onde ele foi embora. Seu pai, desde que seu filho deixou, todo dia, não perdia a esperança de que o filho voltaria. A pergunta é: por quê? Porque pai é assim. Pai sabe que um filho ou uma filha pode ser ingrato, mas que vai quebrar a cara no mundo e vai precisar voltar para casa. Não é só o bom filho que a casa volta, não, é o mau filho
que volta para casa, precisando de alguma coisa que não dá para se conseguir com dinheiro, não dá para se conseguir com beleza, não dá para se conseguir com profissão, não dá para se conseguir com fama, não dá para se conseguir com nada. E o pai esperava, toda vez. É provável que a sombra de outra pessoa que passava trazia ao seu pai lágrimas e choro. Naquele dia, venturoso dia, abençoado dia, quando o perfil apareceu e o pai viu, esse é o meu filho, o que a história conta é que o pai se arrancou, não deu tempo nem o filho chegar em casa para se programar, para passar vergonha, e no meio do caminho seu filho chegou e disse, pai, o pai já abraçou, e o pai disse, tragam logo aquela veste que eu guardei, está tudo arrumadinho para ele aí. Eu nunca pedi a esperança de ter esse filho nos meus braços, a dignidade dele, a roupa dele, o anel dele, o sapato dele. E aí, vocês lembram que quando ele foi embora, eu reservei um novilho, e eu tratei esse novilho da melhor forma possível. Qual novilho? Aquele cevado, aquele gordo, para a festa do meu filho, porque meu filho estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas ele reviveu. Vem cá, minha gente, quem foi mais nobre dessa história, o filho ou esse pai? Vocês já imaginaram? Eu conheço alguns pais, não são tantos, graças a Deus, porque o bem vence o mal, graças a Deus porque as coisas boas são mais fortes e maiores do que as negativas. Tem gente que vive na vida e acha que o mundo só tem o que não presta, só olha para o que não presta, mas não é verdade. O crime é muito forte hoje, mas o crime não vence a vida. Olha nós aqui, 7 bilhões e 500 mil pessoas vivem no mundo, e por mais que apareçam criminosos, não conseguirão aniquilar a vida, porque a vida é mais forte do que a morte, é mais forte do que o crime. As famílias são mais fortes do que as teorias que se pregam por aí. Eu sempre digo que na imprensa toda dizem, matou fulano, acabou com filano, esquartejou fulano, mas a imprensa nunca vai no hospital para mostrar alguém que foi atropelado por um carro, ficou sem condições de viver, e lá no hospital, a vida que existe dentro da pessoa, a vontade de viver, alguém diz assim, mas é porque o médico é muito bom, ele ajuda, mas pergunte de um médico, o médico diz assim, olha, eu passei o remédio, as próximas 72 horas, se a vida dele resistir e reagir, ele vai poder se recuperar, mas se não é crítico. O médico costura a gente e diz assim, se cicatrizar, dizendo assim, é a vida, é Deus, é o princípio divino. Gente, nós estamos aqui hoje no Dia dos Pais, e eu quero agradecer muito a Deus pelo meu papai, mas eu queria pedir para você, papai querido, não desista de ser pai, não. Aceite uma missão das mais preciosas que Deus deu para vocês. Esse mundo precisa de homens. Podem dizer o que quiser aí, que se nasceu diferente, que vai mudar tudo. Deus estabeleceu, é necessário, e fez homem e mulher. Deus lhe fez homem. E antes que você pudesse imaginar, você tem uma missão. Você tem a missão de ser homem. Deus fez de você o direito de você sonhar, os que ainda não são, de ser esposo, de casar-se. Não há obrigatoriedade de que todos se casem, não há demérito se alguma pessoa resolver, pela sua própria vocação biológica, não casar-se, não há demérito. Não quer dizer que essa pessoa não presta, não é verdade, mas a regra é casamento. Fala-se tanto contra o casamento e a família, e todo dia tem gente namorando e querendo casar. Não tem regra que destrua esse princípio da vida, do equilíbrio entre o homem e a mulher, não há. A Bíblia diz assim, qual é o segredo? Perguntaram para Jesus, qual é o segredo da família? Ele disse, olha, por essa causa, deixa o homem seu pai, sua mãe, e se une a sua esposa, e os dois se tornam uma só coisa. Que segredo é esse? O amor.
o amor que a gente não sabe, é o amor que é abstrato. Mas o amor é abstrato, mas é mais real do que essa madeira. Porque essa madeira um dia não existia e vai deixar de existir. E o amor continuará existindo, o amor jamais acaba. Uma moça e um rapaz, filhos, tratados muito bem dentro da casa dos seus papais, roupa bem passada, comida de graça. Um dia ninguém entende, mas ele chega para o papai e para a mamãe e diz: olha, eu estou gostando daquela moça. Ele diz: mas aquela moça, ela não vai cuidar de ti como nós cuidamos. Ele diz: mas eu estou gostando. E a moça diz: estou gostando daquele rapaz. Diz: mas ele não tem condições de tratar como nós tratamos. Diz: mas eu estou gostando dele. E acabou, meu amigo. Papai e mamãe não tem como lutar contra isso, senão orientar muito bem, porque vai acontecer o princípio do amor entre pessoas, entre pais, filhos, até para escolher a noiva e a noiva que nós não temos. Deus lhe escolheu, meu irmão, homem, para ser esposo. Aproveite, desfrute, seja esposo até o fim, seja esposo com tudo o que você tem direito de oferecer e de ser. E Deus, a mais disso, confia tanto nesses homens que aqui estão, que eu sei que todo mundo diz que não presta, todo mundo diz que não tem mais pai, que não é verdade isso. Todo mundo diz que só existe filho pródigo, não é verdade. A Bíblia conta, e Deus escolheu você para ser pai. Junto com sua esposa, a mais nobre missão que existe no mundo, que ninguém pode comprar, ninguém pode conseguir, é Deus que lhe deu o direito de ser um pai. E não há missão mais nobre no mundo do que gerar uma vida humana. Não há. Se você quiser discutir comigo, não vou discutir com você. Mas tem gente que é rico nesse mundo, podre de rico, mas não foi capaz de gerar um filho. Ou porque é cobiçoso e não quer dividir a sua riqueza, ou porque alguma limitação própria física, ou porque é tão vaidoso que não compartilhou com a esposa o direito de ter um filho, e nega à esposa o direito de ter esse filho. E você tem. Gerar uma vida é algo especialíssimo. E mais do que gerar, educar, edificar pessoas, é algo extraordinário. Então eu estou falando aqui para ti, que veio hoje para cá talvez cansado, sem saber que você tem muita coisa. Te anima. 90% do que você é e da sua missão, Deus tem interesse em te ajudar. Deus tem interesse de você fazer. Você tem a cura para a tua família e tem a cura para o teu coração. Você tem a cura para esse filho que está distante. Você é o único que pode cuidar disso. E tem muitos pais que eu tenho conhecido, quando eu digo muitos, não é a maioria, porque nunca vai ser, que não recebe o filho de volta, que guarda rancor e amargura e não recebe de volta o filho e nem a filha, achando que isso é que é ser um bom pai. Quantos aqui hoje devem estar chorando porque gostariam de ver o filho, ele já não existe, já passou para outra vida? Quantos aqui estão chorando porque o filho, você não sabe o destino onde ele está? Pior ainda, quantos aqui sabem onde o filho está e a filha está tão próximo, mas você não mereceu um telefonema, você não mereceu uma palavra de pai que você é. Nessa briga, nesse elástico que está se esticando, fique certo, você é a pessoa que pode. Você é a pessoa que pode pegar o texto bíblico de hoje e dizer assim: eu vou preparar já a volta do meu filho, eu vou preparar a volta da minha filha, eu vou resgatar o meu direito. Meu filho pode querer ser o que for, mas ele não vai me tirar o direito de plenamente amá-lo e de saber que o amor que eu tenho por ele é capaz de encobrir, perdoar multidão de pecados. Ele não vai encontrar ninguém que o ame tanto quanto eu. Nessa disputa da vida, fique tranquilo, desde que você
esteja disposto a derramar o amor que você tem para sarar a vida desse filho que se foi. E para findar, há filhos que ficam dentro de casa e não se vão, mas são tão ingratos, são tão ferinos quanto os que se vão. A Bíblia conta que esse filho mais velho acompanhava o sofrimento do pai. A vida tinha perdido muito sentido para aquele pai. E ele sabia que o pai esperava, mas ele não acreditava. Primeiro, o filho que ficou dentro de casa, o mais velho, comportadinho, ele não acreditava que a família, a relação paternal podia se restabelecer. Ele imaginava e dizia: eu quero que meu irmão se exploda, eu quero que ele não volte. Se voltar, meu pai não vai recebê-lo. Quantas pessoas torcem para que a família se desmilingue? A família se dissolva, não acredita nos laços, não vê nada de Deus na missão de ser pai, e na missão de ser mãe, e na missão de ser filho. Filhos dependem de seus pais para serem felizes. A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na vida e tenhas dias prolongados sobre a terra. Ainda que seu filho, sua filha, lhe cause um desgosto tão grande, invista na vida dele. Ele não vai conseguir ser tão feliz sem que você possa ajudá-lo a dar uma chance para ele. E esse filho mais velho, quando viu a reconciliação do filho mais novo, a alegria do pai, se aborreceu e quis acabar, estragar a festa da família. Ele foi tão injusto que aparentemente feriu o coração do pai mais do que o filho pródigo. Ele chamou seu pai de injusto, chamou seu pai de insensível, e ele disse assim: meu pai, eu estou dentro de casa, trabalho com você aqui, e você tão suvino, tão munheca, tão mão fechada, tão ingrato, que você não me deu um cabritinho com pele e osso para festejar. No meio da festa tem disso. A missão de pai não é simples. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que a Bíblia te ajuda nisso. Quando a gente olha a Bíblia, a missão de pai, ela é muito, muito, muito preciosa. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 7, está dito assim: tu, pois, pai, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente a tua bebida, porque Deus já de antemão se agrada de ti e da tua missão. Verso 8: em todo tempo sejam alvos as tuas vestes, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Verso de número 9: desfruta a vida com a esposa que você ama, todos os dias da tua vida, porque esse é o teu galardão, debaixo do sol, dado por Deus, pelo trabalho com que tu te afadigas. Verso 10 do capítulo 9 diz: e tudo que te vier à mão para fazer, faze-o, porque Deus vai te abençoar.